professor, que privilégio é trabalhar com as crianças dos primários. Elas são alegres, participativas, carinhosas e elas amam ser recepcionadas por você. Quando você chega cedo, recebe os seus alunos com um sorriso e diga como é importante a presença deles na casa de Deus, ele compreende que viver na presença de Deus é uma alegria. E por falar em recepção, nós preparamos um incentivo de presença. É essa florzinha aqui, confeccionada de EVA. Cada criança que chega, você vai entregar uma florzinha dessa e ela irá colocar nesse vasinho aqui. É um vasinho simples que você encontra em qualquer casa de R$ 1,99. Uma outra ideia é essa casinha aqui. Ela é confeccionada no MDF. Cada criança que chegar, você entregará um rostinho que foi feito no EVA. Aí ela irá colocar aqui na casinha. Também preparamos um quadro de incentivo. Esse quadro, cada criança que trouxe a lição, falou o verso áureo e trouxe a Bíblia, ela receberá uma florzinha. No 13º sábado, o quadro estará completo. Nós também trouxemos uma caixinha confeccionada no MDF. Essa caixinha, a criança vai falar o verso áureo e todas as vezes que ela falar o verso áureo, ela irá colocar dentro o verso decorado dentro da caixinha e ele pode levar para casa no 13º sábado como lembrancinha. Uma outra ideia também como incentivo de verso áureo, pontualidade, lição, é esse quadro aqui. A criança, você irá colar na capa da lição e você irá acrescentando cada dia que ela for falando, cada sábado, um adesivo. E ela é muito interessante quando aquela criança que não estudou a lição ou não conseguiu falar o verso áureo e ela é uma criança tímida e isso vai resguardar a criança. Para o momento de oração, nós trouxemos uma ideia do tapetinho de oração, que foi feito em EVA, um para as meninas e outro para os meninos. E ele pode ser levado para casa como lembrancinha do 13º sábado também. Para incentivar as nossas crianças a orar uma pelas outras, nós trouxemos uma ideia da roleta. As crianças dessa idade amam jogos e esse roleta foi feito com MDF e coberta com EVA. Como que funciona? A criança quando ela roda a roleta, vai parar aqui. O nome da criança de dentro irá orar para crianças de fora durante a semana. Para incentivar o culto familiar, nós trouxemos essa caixa. Essa caixa nós colocamos dentro a lição da escola sabatina, a meditação infantil, o caderninho de oração. Esse caderninho, a família vai anotar um pedido especial, que no sábado a professora irá orar com as crianças. E também a Bíblia ilustrada. Assim, professor, você está incentivando os pais a fazer o culto com as crianças. É claro que é um momento muito especial que você não pode deixar passar, professor, os aniversários. Então nós trouxemos um bolo fake, mas se você fez um bolo no primeiro trimestre, você pode usar. Mas nós trouxemos a ideia desse bolo lembrando a paisagem do México, para onde irá nossas ofertas desse trimestre. Professores, também nós confeccionamos de EVA esse quadro aqui dos aniversariantes. Professor, preciso que todas as crianças tenham o nome aqui, ok? Para não deixar ninguém passar em branco. Para a lembrancinha dos aniversariantes, nós trouxemos algumas ideias. Trouxemos esse estojozinho que você pode comprar em qualquer papelaria e dentro colocamos alguns lápis de cores. Também trouxemos a ideia dessa bolsinha que você pode colocar aqui um caderninho com os lápis. Esse caderninho elas podem anotar os versos durante o culto divino. Você pode confeccionar, ele é confeccionado no tecido, mas você também pode confeccionar no EVA. Também trouxemos uma outra ideia, é o porta-retrato. Fizemos na cor masculina e na cor feminina. Você, professor, no início do trimestre, você pode tirar uma foto da sua criança e no dia do aniversário você coloca a fotinha da criança e ela leva como lembrancinha de aniversariante.
E para as nossas queridas visitas, nós trouxemos a ideia aqui de lápis bem simples, com as ponteirinhas e também com esses clipezinhos com os bichinhos nas bordas. É muito interessante porque a criança, quando ela recebe na escola sabatina alguma lembrancinha, ela vai ficar muito feliz e ela vai se sentir amada por vocês. Nesse trimestre nós vamos comemorar o Dia das Mães. Claro que nós não podemos deixar passar, não é mesmo, professores? Então nós trouxemos algumas ideias. A primeira ideia, professores, é esse porta-recadinhos aqui, foi confeccionado no EVA, é para a mamãe colocar na geladeira. A outra ideia é esse kit unha, confeccionado no EVA, bem simples de fazer. A outra ideia é esse marca-página, que você pode fazer uma bolsinha e colocar uma caneta e um marcador de texto. Ela pode colocar na Bíblia ou no livro. Uma outra ideia é essa necessaire de tecido, confeccionada no tecido. E aqui dentro nós colocamos um creminho para as mãos e uma toalhinha para a mamãe. Nesse trimestre, as nossas ofertas são destinadas à divisão interamericana. Os projetos para a oferta do 13º sábado são os seguintes: 13 Centros de Influência Vida Melhor, nos seguintes lugares: Universidade de Najova, Universidade de Monte Morelos, Universidade de Linda Vista, todas localizadas no México. Instituto Adventista de Belize, em Belize, Universidade Adventista da América Central, Costa Rica, Seminário Teológico Adventista em Cuba, Universidade do Caribe, na Jamaica, Universidade Adventista da Colômbia, na Colômbia, a Universidade Adventista Haitiana, Universidade Adventista de Dominicana, Universidade Adventista de Venezuela. Também temos a Universidade Adventista de Atilhama, localizada no Porto Rico. Também temos a Universidade do Sul do Caribe, localizada em Trindade e Tobago. Interessante você, professor, trazer algumas curiosidades dos locais dos quais são destinadas as nossas ofertas. Quando você mostra essas curiosidades, as crianças irão conhecer melhor a cultura das pessoas para as quais irão as ofertas e ajudar a incentivar a criança a doar cada sábado. Por isso, eu trouxe algumas curiosidades aqui, de algumas comidas típicas de todos os países, alguns animais, a fauna, a flora daquele país. Eu também trouxe uma ideia para que a criança coloque aqui a sua oferta durante o trimestre. Nós usamos um papel colossete, bem simples, como tipo um envelope para a criança colocar aqui as suas ofertas. Uma outra ideia, professor, é você levar suas crianças para um parque, um local aberto, meio à natureza, fazer um piquenique com comidas típicas dos países da divisão interamericana. Isso vai ajudar a sua criança a conhecer a cultura daquele local e também incentivá-la a cada sábado a doar, porque aí ela já conhece algo sobre aquelas pessoas que irão receber as nossas ofertas. Professor, é muito importante você definir com a sua classe qual é o alvo de oferta para aquele trimestre. Então nós trouxemos uma bandeira feita de EVE, a bandeira do México. Cada sábado que você alcançar as ofertas, irá acrescentar um item na bandeira, até completar os 13 itens. Uma outra ideia, professor, é essa maquete, é uma caixa de papelão coberta com EVA. Cada sábado que a criança quer alcançar a oferta, a criança irá colocar uma tartaruga para alcançar o mar. Essa tartaruga foi feita de EVA, bem simples de fazer. Uma outra ideia é essa maquete, feita com a tampa da caixa de uma caixa de papelão coberta com o EVA. E esse coletor aqui é uma latinha de leite coberta com o EVA também. Ela é bem simples de fazer. Uma outra ideia que nós trouxemos foi esse coletor de ofertas. É uma lata de Neston coberta com um tecido. Quando for uma menina que vai tirar a oferta, ela irá usar essa tiara de flores. Se for um menino, ele irá usar esse chapéu típico do México. Uma outra ideia é esse quadro aqui, com a viagem para o México. Cada vez que alcançar o alvo das ofertas, irá colocar um aviãozinho até completar os 13 sábados.
Professor, estou orando por você, que você possa ter um trimestre maravilhoso na presença do Senhor e que o Senhor te dê muita sabedoria para cuidar das nossas crianças. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, eu me chamo Rita Lima, sou líder do Ministério da Criança e do Adolescente aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, Associação Mineira Central. É um prazer estar com vocês novamente em uma nova trimestral online. E dessa vez vou fazer uma parceria muito especial com uma amiga mineira também, a Silvana Xavier. Vou deixar claro que eu vou ficar com a parte da lição, mostrar alguns materiais, sugestões que vocês podem fazer de algumas histórias da lição, ok? Gostaria de falar com vocês uma outra coisa muito importante que é sempre bom lembrar. Queridos, vamos utilizar o máximo que pudermos as sugestões. Esse material aqui ele é incrível, produzido por pessoas muito competentes, profissionais da área. E vamos estudar também a lição sempre. Se a gente preparar com antecedência, fica show! Aproveito para agradecer a minha secretária Sueli que fez essas coisas lindas que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, viu? Vamos lá? Ok, vamos começar com esse material aqui. Eu não vou contar a história, vou apresentar apenas os materiais, porque eu preciso ser mais rápida, mais funcional, para não ficar cansativo para você também, né? Muito bem, então essa história aqui é a história dos talentos. E o homem que devia, né, enfim, muito dinheiro, o outro que devia pouquinho. E aí nós vamos abordar a questão do perdão, né, que vamos dar ênfase no perdão, que o perdão deve vir do coração e tal. Então, nós produzimos esse material simples, no entanto, bem assim, efetivo, acho bem bacana. Uma caixinha de leite atrás, olha, barato, ecologicamente correto. E atrás aqui, olha só, você vai poder puxar a cordinha, deixa eu colocar assim que fica mais fácil. Você vai puxando a cordinha, você vai ver, por exemplo, a palavrinha humildade, misericórdia e perdão. Todas essas palavras, você pode até colocar outras que você achar pertinente, que seja coerente com a lição. Esse daqui é um dos materiais que você pode aplicar e usar para esta lição. Pode até, quem sabe, fazer uns saquinhos pequenininhos desse tipo e dar para os meninos, né, levarem também, para eles mostrarem. Sabe que eu acho que é importante a gente falar? Que nessa classe, né, dos primários, eles gostam muito de interagir, gostam muito de participar. Então, o quanto mais a gente buscar, fazer perguntas, inseri-los na lição, é melhor, né, do que simplesmente ficar um monólogo. Então, essa é uma das sugestões. Um monte de moedinha, pouquinha, você faz um saquinho, né? Uma boa sugestão essa daqui. O outro material que eu vou mostrar para vocês é da história dos denários. Na verdade, é a história do pagamento da vinha, que os homens receberam um denário, né? Vários grupos receberam um denário. Um trabalhou muito e recebeu um denário, outro trabalhou pouco, recebeu o mesmo denário. Muito bem, nós vamos fazer um saquinho simples de feltro, por exemplo, e vamos imprimir os denáriozinhos, mesmo recortar, colar no EVA. Podemos mostrar para os meninos, fazer alguma dinâmica também com eles em relação a esse daqui. Perguntar para eles quantos denários vocês acham que tem aqui dentro. E o que mais se aproximar, você dá um brinde bem bacana para eles. Esse daqui nós imprimimos também um denário e da mesma forma que o outro material, nós colocamos algumas frases sugestivas para vocês estimularem a conversa com eles, entendeu? Para poder buscar o que eles estão falando, o que eles pensam a respeito, por exemplo, de que Deus nos ama como somos. A outra frase sugestiva, não ter preconceito, né? Outra frase sugestiva, tratar a todos igualmente. Então, a misericórdia de Deus é igual para todas as pessoas, e igualmente a salvação. Ele oferece a salvação para nós de maneira igual, né? Mesmo que a gente demore a aceitar, a misericórdia dele é tão grande e ele nos oferece a salvação. Oferece a mim, a você, e é isso que você vai mostrar para os seus alunos, tá bem?
Olha, facinho de fazer, bem bacana. Um outro material que eu acho bacana nós trabalharmos um tema que está muito em alta e é muito importante, a questão da inclusão. Porque a Maria Madalena era uma pessoa excluída da sociedade, né? E quando ela fez aquele gesto tão lindo, Jesus valorizou o gesto que ela fez, né, de lavar os pés, né, de Jesus, e nós falarmos das diferenças. Então, se a gente falar para os meninos, por exemplo, de respeitar as diferenças, ouvi-los, né, o que eles têm, se conhecem pessoas que eles já aplicaram essa ação tão bacana de respeitar, de amar as pessoas que são diferentes, né? Porque Jesus amava a todos, aliás, ama a todos, e nós devemos fazer o mesmo. Então, a inclusão aqui é o fator que nós devemos, de fato, aproveitar essa lição e abordar este tema. Gostaria de mostrar para vocês ainda um outro material bem bacana. Veja só, esse daqui é para a história de Lázaro. Usamos uma caixa de papelão, cobrimos e olha a pedrinha se movimentando, tá vendo? E aí você vai rolar a pedra, rolar, rolar. Quem está lá dentro? Bom, a história é muito conhecida e esse material aqui também é um material bem baratinho e pode ser usado também em outras histórias, né? Então é bacana que vocês possam aproveitar o material nesse da história de Lázaro e aproveitar o material para uma outra coisa também. Bom, eu vou mostrar para vocês ainda um outro material muito bacana. E esse daqui eu achei que ficou tão fofo, gente, tão lindinho, tão lindinho. Olha só que bonito. Esse daqui é a coluna, você vai falar sobre a coluna de nuvens, né, que protegia o povo de Israel durante o dia e durante a noite você vai mostrar o outro lado. Aqui tem uma manta acrílicazinha, embaixo tipo aquele negocinho que faz raio-x, um plástico meio durinho, e aqui dentro a gente colou, na verdade com a fitinha adesiva, uma iluminação de LED bem simples e até baratinha. Então dá para você falar para eles direitinho, mostrar que durante o dia, né, tinha essa coluna para proteger e de noite tinha uma coluna de fogo e aí bem iluminado para proteger o povo de Israel. Bom, um outro material que nós temos e também bem simples e dá para você utilizar diversas histórias. Só mudar o fundo, imprimir um outro cenáriozinho aqui atrás, mudar, né, os personagenzinhos e brincar, né? Dá para aproveitar bastante todos esses materiais aqui. E agora, para terminar, vou mostrar para vocês o cenário que nós preparamos. Utilizamos uma caixa de televisão. Nós imprimimos o cenáriozinho da caverna, fizemos até uma abertura, vou mostrar para vocês, de Elias aqui dentro, escondidinho, né? E aí a gente pode aproveitar esse momento para falar da condição psicológica de Elias, né? Tentando ouvir a palavra de Deus. E aqui atrás nós colocamos os elementos da natureza. Vou mostrar para vocês. Colocamos o vento forte, o terremoto, colocamos o fogo e no final a voz de Deus, conforme Elias tinha escutado, aquele sussurro gostoso, como se fosse uma brisa suave. Bom, todos esses elementos que nós tentamos reproduzir aqui é para auxiliar você, professor, a mostrar para o seu aluno a importância de ouvir a voz de Deus, através da Bíblia, através de uma pregação, né? Através principalmente da oração. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que Jesus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração e até a próxima!